Olá, seja bem-vindo à quarta aula do curso Áudio e Comunidade de Formação Sonora. Até aqui nós aprendemos a preparar um canal, ajustar ganho, equalização, utilizar o compressor para controlar a dinâmica. E nessa aula nós vamos conhecer uma das áreas mais importantes de uma mesa digital, que são os envios auxiliares e os efeitos. É aqui que conseguimos criar uma experiência confortável para quem está no palco e dar mais profundidade e naturalidade na mixagem principal. Eu quero que você imagine a seguinte situação. O cantor olha para você e diz: Olha, não estou ouvindo minha voz. Logo em seguida, o tecladista diz: O meu retorno tem muito violão. E o baterista completa: Preciso de mais baixo e menos playback. Se você enviar a mesma mixagem para todos, provavelmente ninguém ficará satisfeito. E é exatamente por isso que existem os envios auxiliares. É, Um envio auxiliar, ou simplesmente retorno, né? Às vezes você trata como retorno, mas é um envio auxiliar. Ela é uma saída independente da mesa, né? Diferente da saída principal, que é o LR, né? Que é o que você está mandando para o público, mandando para o PA, né? Para suas caixas aí. O auxiliar, ele pode possuir uma mixagem totalmente diferente, né? Diferente não em equalização dos canais, né? Especificamente nessa mesa. Algumas mesas a gente consegue a dobra de canais, isso digitalmente. E aí sim nós conseguimos uma mixagem para o público e uma mixagem diferente em questão de equalização para o músico, né? Mas nós podemos equalizar também a via, né? Então isso nos ajuda bastante. Mas continuando, né? Isso significa que cada músico pode ouvir exatamente o que precisa para tocar com segurança, né? Observa que cada auxiliar, né? Ele tem as suas mandadas individuais aqui, né? Por exemplo. Ó, por exemplo, aqui, né? Vamos colocar como exemplo aqui. Vamos imaginar, né? Que é uma banda composta vamos colocar aqui, bateria, baixo, guitarra. Aqui eu tenho um auxiliar estéreo, ou seja, ele está linkando dois auxiliares. Eu posso vir aqui e simplesmente desabilitar. Mas vamos lá, que eu esteja utilizando aqui, como no simulador ele só me libera apenas quatro mandadas, então vamos utilizar essas quatro como exemplo, né? Que seja bateria, baixo, guitarra e uma voz. Né? Então eu posso ter todos esses canais mandando de forma diferente, né? Todas para cada saída. Por exemplo, lá, o guitarrista ele vai querer escutar um pouquinho mais o instrumento dele, um pouco menos os outros, né? O baterista também vai querer ouvir um pouco mais a bateria, o vocalista vai querer ouvir mais a voz dele, né? Ou coisas do tipo, né? Então o vocalista, como eu disse, né? Ele gosta de ouvir principalmente a voz dele, né? E um pouco mais de violão, teclado, quando a gente tem teclado, quando tem playbacks, né? Multitracks, ou simplesmente VS, né? Como você quiser chamar. E como eu disse já, o baterista vai preferir sempre ouvir um pouco mais o instrumento dele, baixo e coisas do tipo. E assim todos os outros músicos, né? A preferência vai ser sempre que você tenha o seu instrumento, a sua voz, o seu canal, né? O seu canal seja sempre um pouco acima do restante no seu auxiliar. Agora, só para a gente entender um pouco um conceito, né, que costuma gerar bastante dúvida, que é o pré e pós-fader, né? Cara, como funciona isso, né? O pré-fader, ele é quando um envio está configurado, né? Ele é como para qualquer, assim, qualquer alteração que eu faça no fader principal, ele não vai interferir no fone. Ou seja, normalmente eu costumo trabalhar com músicos, né, com banda, então eu vou trabalhar sempre em pré-fader, porque independente do que eu faça no fader do PA, eu não vou alterar o volume de sinal que está sendo mandado para o fone dele, né? Mas, por exemplo, tem alguma situação que eu quero que fique pós-fader, né? Pós-fader, o nome dele já diz tudo, né? Então ele é após o fader, ou seja, se aqui, né, na minha mixagem principal, esse canal estiver zerado, quem está em pré-fader vai conseguir ouvir tranquilo. Porém, se alterar aqui para pós-fader,
ele já não vai ouvir esse canal. Ou seja, são situações específicas, tá? Então você pode perceber que ele mudou a cor, a tonalidade dele. Mas aí quando eu volto aqui, né, eu aumento aqui novamente, ele já vai receber esse sinal, né? Mas ele vai receber esse sinal de acordo com o volume do fader principal, né? Que é o fader que está mandando para o nosso PA. É, normalmente, como eu disse, eu sempre trabalho com, com os auxiliares em pré-fader, né? Eu prefiro trabalhar assim para não correr o risco de abaixar um fader no PA lá e alterar o fone do músico no meio de uma apresentação, né? Isso atrapalharia bastante o músico. É, normalmente o que nós utilizamos como pós-fader são os efeitos, né? Os efeitos normalmente são em pós-fader, por quê? Porque quando eu abaixar o fader lá principal, eu quero que realmente ele abaixe. Ou quando eu abaixar o canal, eu quero que esse efeito desça junto com o canal. Tá? Então, normalmente os efeitos aqui da UI24 eles são pós-faders. É, agora se tratando de efeitos, né? São os nossos F-Sands, né? Vamos falar sobre os efeitos mais utilizados na música, né? Que hoje o principal efeito utilizado é um reverb, né? Então, o reverb, o que que ele é? Nada mais, nada menos, ele cria uma sensação de espaço, né? Ele cria um ambiente que não existe. Ou seja, eu quero que essa mix soe como se estivesse dentro de um ambiente, né? Que eu tenho uma configuração desse ambiente, sei lá, de 50 metros e eu quero que esse efeito dure 2 segundos, 3 segundos, 1 segundo. Então, isso eu vou ajustando o efeito de reverb. E aqui eu vou mandar os canais que eu quero nesse reverb, né? Então, você escuta uma música hoje qualquer música, né, contém bastante efeito. Então, o efeito principal que é utilizado nas músicas, até para ter uma cola de banda com vocais, com guitarras, né? Vamos colocar assim, bateria, guitarra, teclado e o vocal para eles terem aquela cola, né, aquela harmonia, né, para eles estarem juntos ali. Normalmente se utiliza bastante reverb, que é onde essa sensação de espaço acaba nos trazendo, como é que eu posso dizer, uma sensação de que estão todos realmente juntos, entendeu? Dentro de um mesmo espaço, né? Então, aqui é onde eu faço o envio, né, dos reverbs. Eu posso fazer por aqui, né, enviar os reverbs por aqui, né, o reverb, tanto o delay aqui, um chorus ou um room aqui. Esse room também é um reverb, tá? Então, nós podemos ajustar por aqui essa mandada. Ou nós podemos simplesmente vir, né? Eu estou no canal aqui. Estou no canal, na página principal desse canal. Então eu venho aqui em Edit, eu posso fazer essa mandada diretamente por aqui, né? Clique em F-Sends aqui e vou enviar esse canal para cá ou não, né? Eu posso aumentar a mandada ou diminuir. Aqui é onde eu tenho os controles do reverb, né? Como eu disse, eu tenho ajuste de tempo, né? Qual que é o tempo desse reverb? Ele está aqui com 1293 milissegundos, né? E aqui eu tenho os controles de filtro, né? Um low pass filter, né? Que diferente do high pass filter, o low pass filter ele é ao contrário. Eu vou cortando de cima para baixo. Então eu corto sempre, vai ser de 22 kHz para até 400 Hz eu tenho esse controle aqui. Ou seja, daqui para cima não passa nada. Então, se eu deixar aqui, a partir de 2K5 não passa nada, né? Então, eu vou ter esse controle com ele. E aqui, né, aqui é o high pass, como nos canais tem normal. Aqui nós temos essa função. Beleza? Feito isso, né? A nossa mandada, ela pode ser usada por lá, pode ser usada direto ou pode ser usada por aqui, né? Eu acredito que aqui seja a melhor opção para nós utilizarmos, é uma opção mais fácil. Então aqui eu posso dosar a quantidade que eu quero. Enviei todos os canais que eu preciso para o reverb. Então agora eu vou subir esse reverb até eu ver um ponto que para mim é ideal e para mim eu quero aquela quantidade de reverb na mix. Então eu vou ajustar isso por aqui, né? Que é a forma mais rápida de eu ajustar, porque aqui é a mandada realmente para o PA, né? É a mandada para o meu Master LR, né? Já o delay funciona de forma diferente, né? Enquanto o reverb cria uma sensação de ambiente, o delay
nada mais é, nada menos é que uma repetição vamos dizer assim, ele repete o sinal que foi produzido, né? Então, normalmente a gente usa o delay para dar um pouquinho mais de profundidade, né? E preencher os espaços, por exemplo. Eu gosto muito de usar o delay, tipo, em um ponto eu cheguei em um ponto com delay na voz, que eu estou ouvindo o delay. Dali eu abaixo um pouquinho, para quê? Que eu quero o delay somando com as vozes, né? Eu quero ele criando aquela sensação de espaço, né? De abertura, e não quero o efeito dele em si, né? Aquela repetição alta, eu quero ele somente como preenchimento, né? Sobre efeitos, né? Qual efeito utilizar? Existe uma regra assim que eu gosto de seguir, né? Regra entre aspas, né? Porque no áudio, como eu já disse algumas vezes, não existe regras. Se soou bem, tá bem, entendeu? Tem algumas coisas, é claro que eu faço de uma forma, outra pessoa faz de uma forma, você faz de outra forma e isso aí não tem como nós definirmos como regra, né? É aquela. Mas é aquela, se o público percebe claramente que existe muito reverb, provavelmente tem reverb em excesso. E, e o melhor efeito que existe, né, a forma de efeito, é aquele efeito que você sente falta quando ele está desligado, mas quando ele está ligado você não percebe, ele soa junto com a música, entendeu? Ele soa musical, né? Não parece que tem um efeito em excesso, você não está ouvindo diretamente aquele efeito. Por isso que eu disse que eu gosto de usar aquela técnica de, eu chego num ponto que eu estou ouvindo o efeito, dali eu abaixo ele um pouquinho, porque eu sei que para mim vai estar suficiente, né? Mas é isso para essa aula. Né, hoje nós aprendemos que os auxiliares permitem, né, criar mixagens independentes para cada músico, tornando o palco muito mais confortável. Também entendemos a diferença entre pré e pós-fader, e o conceito é essencial para configurar corretamente os monitores e efeitos. Por fim, conhecemos o funcionamento do reverb e do delay, aprendendo que esses recursos devem complementar a mixagem e não chamar mais atenção do que a própria música. Tá? Esse detalhe é muito importante. Então tomemos muito cuidado com efeitos. Tá cheio de mix por aí com efeito sobrando, efeito em excesso. Então nós não queremos o efeito aparente, nós queremos o efeito soando musical. O efeito ele tem que soar dentro da mix e não acima da mix. Tá? Na próxima aula nós vamos reunir, né, o que nós aprendemos aqui e trabalhar dentro de um conceito de mixagem, né, como se estivéssemos realmente mixando. Não vai ser possível gerar áudio dessa mixagem, até porque aqui nós estamos em ambiente simulado, mas nós vamos trabalhar dentro desse conhecimento de como se estivéssemos mixando realmente.